Diziam que ele era louco, que ninguém em sã consciência atravessava o Pacífico com um rifle comprado por catálogo e a promessa de defender a liberdade. Mas George Miller não era qualquer homem. Era fazendeiro, viúvo e pai de 2 filhos pequenos, quando o ataque a Pearl Harbor transformou o mundo inteiro num campo de batalha. Ele não sabia o que era guerra, mas sabia o que era perda. E, para um homem que já havia perdido tudo, o medo deixava de ter sentido. O som das botas ecoava na lama quando o pelotão avançava pela selva filipina. O ar cheirava a ferro e folhas podres, e os mosquitos pareciam caçar almas. Entre 20 soldados suados e assustados, George caminhava em silêncio, carregando um rifle de aparência frágil, Springfield 1903, que ele mesmo havia mandado restaurar pelo correio meses antes. O sargento O'Connor olhou para ele e soltou uma risada debochada. "Ei, fazendeiro, esse brinquedo de museu aí vai assustar japonês." George apenas sorriu. "Se acertar onde eu mirar já é o suficiente." Os outros riram. Riram como quem precisa zombar de alguém para disfarçar o próprio medo. E George deixou que rissem. Ele aprendera, nas noites solitárias do campo, que o silêncio é a melhor resposta para quem ainda não viveu a dor. Na primeira emboscada, o inimigo apareceu como sombras entre as árvores. Tiros secos, gritos, confusão. O'Connor e mais 3 homens caíram antes de entender de onde vinham os disparos. O pelotão se jogou no chão, atarando a esmo. E foi aí que George ergueu calmamente o rifle. Um disparo, depois outro, depois mais um. Cada tiro uma respiração contida, cada som um eco de justiça. Quando o barulho cessou, os soldados olharam ao redor. 11 corpos japoneses jaziam espalhados entre os troncos queimados. 11 snipers menos conhecidos por eliminar exércitos inteiros haviam sido abatidos por um único homem. O silêncio que se seguiu não era de alívio, era de incredulidade. O tenente Parker se aproximou, olhando para o rifle velho de madeira gasta. Como fez isso? George limpou a mira com um lenço sujo de suor. "Eu só ouvi o que a floresta dizia. Eles respiram diferente antes de atirar." Ninguém entendeu, mas ninguém duvidou. Nos 4 dias seguintes, o pelotão avançou como se caminhasse com um fantasma ao lado. Onde George passava, o inimigo sumia. Onde ele mirava, o silêncio se instalava. Na noite do 4º dia, o tenente chamou para perto da fogueira. "Miller, eu já vi bons atiradores, mas o que você faz beira o impossível." "Não é impossível, senhor." George respondeu, olhando as chamas. "É pessoal." E então contou o que ninguém sabia, que seu irmão mais novo havia morrido nas Filipinas meses antes, alvejado por um sniper japonês. Que aquele rifle comprado por correio fora o mesmo modelo que o irmão usava quando foi abatido. "Eu só vim terminar o que ele começou", disse, firme. O tenente assentiu em silêncio. E pela primeira vez, ninguém mais riu do rifle velho. Naquela noite a chuva caiu pesada, lavando o sangue da terra. George ficou acordado observando o cano do rifle refletir o clarão dos relâmpagos. Era o mesmo brilho que via nos olhos do irmão nos dias de colheita. E naquele instante, entre trovões e lembranças, ele entendeu. O que o fazia atirar não era ódio. Era amor. O tipo de amor que protege mesmo do outro lado da morte. Ou a Manhasser. O vento trouxe o cheiro da pólvora queimada e da madeira molhada. O pelotão estava exausto, mas vivo. George Miller, o fazendeiro do Kansas que ninguém levava a sério, agora era chamado de Olhos de Aço. Os soldados começaram a segui-lo instintivamente. Onde ele parava, eles paravam. Quando ele se abaixava, ninguém ousava se mover. Havia algo quase místico na forma como ele percebia o perigo antes de qualquer som. No quartel avançado, o capitão Donovan o esperava com um olhar duro, de quem não acreditava em lendas. "Então você é o tal atirador de 11 baixas, hein?" perguntou cruzando os braços. "Eu só fiz o que precisei fazer", respondeu George. Simples, sem orgulho. "Pois agora você vai fazer de novo." O capitão rebateu. "Há um ninho de snipers japoneses no topo da colina Takaura. Eles estão impedindo o avanço de 3 companhias inteiras. Quero que você descubra onde estão e os elimine." George assentiu, limpou o cano do rifle com o mesmo cuidado de quem afaga um animal velho e fiel, e partiu sozinho. Nenhum mapa, nenhuma equipe. Só a selva, a chuva e o faro de um homem que aprendera a escutar o silêncio. Durante horas ele avançou por entre árvores altas e terreno lamacento, com a lembrança dos filhos o guiando. Cada passo era uma promessa. "Volto para vocês." As botas afundavam até o tornozelo, mas a determinação era firme como pedra. Ao chegar à base da colina, George percebeu pegadas leves, quase invisíveis. Eram marcas recentes menos movimentos calculados, padrões de patrulha, snipers. Ele se deitou na lama, apoiou o rifle e esperou. O tempo passou devagar,
medido apenas pelas gotas caindo das folhas. HQ ouviu um clique metálico distante. Som mínimo, mas inconfundível. Alguém recarregava. O disparo veio segundos depois. A bala cortou uma folha acima da cabeça dele. George respirou fundo. Contou mentalmente 3 batimentos cardíacos. Depois mirou de volta no som, não na visão. O tiro ecoou seco, preciso, definitivo. O corpo do inimigo tombou da árvore como um saco de areia. George não comemorou. Só fechou os olhos e sussurrou algo em voz baixa. Um a menos para machucar alguém como o meu irmão. O dia seguinte trouxe novos desafios. Ao tentar subir o topo da colina, foi surpreendido por 2 japoneses que guardavam o flanco esquerdo. Um deles gritou, o outro atirou. George rolou, disparou 2 vezes e o silêncio voltou. Mas a munição estava acabando. 5 balas. 5 chances. Enquanto descansava atrás de uma pedra, tirou do bolso uma foto amassada dos filhos Thomas e Mary, ainda crianças, sorrindo na varanda de casa. Papi, quando você volta? Dizia o bilhete rabiscado no verso. Ele beijou a foto e guardou de novo no peito. Não podia morrer. Não ainda. O som de passos pesados o alertou. Um grupo inteiro subia a colina menos. Eram 6 snipers japoneses, equipados e camuflados. George Olhu, pro rifle, tocou a coronha e sussurrou como se falasse com um irmão morto. Vamos mais uma vez, parceiro. O primeiro tiro acertou o líder. O segundo, o vigia da retaguarda. Depois uma sequência curta ritmada como música do Guerra. Quando o eco cessou, o vento soprava sobre 7 corpos. George ainda respirava, com apenas uma bala sobrando no pente. Ele olhou para o céu nublado e murmurou, 7 em um dia. O resto deixo para o destino. No acampamento, o capitão Donovan ouviu os tiros à distância. Isso foi... ele, disse o sargento O'Connor. Ninguém atira assim. Donovan não respondeu. Apenas olhou para a colina coberta de neblina e pensou que talvez, só talvez, aquele fazendeiro fosse mesmo algo além de humano. Horas depois, George desceu de volta, coberto de lama, carregando o rifle nos ombros. Missão cumprida. Disse com simplicidade. Quantos? Perguntou o capitão. No can take. Só sei que pararam de atirar. Naquela noite, enquanto os outros dormiam, ele limpava o rifle sob a luz fraca de uma lamparina. As mãos firmes, o olhar distante. O'Connor se aproximou, sentando ao lado dele. George, o que você é, afinal? Um homem tentando ir para casa, respondeu, sem levantar os olhos. E foi assim que o rumor nasceu. O homem que comprou o rifle pelo correio e virou caçador de fantasmas na selva. Mas o verdadeiro fantasma ainda era o que vivia dentro dele, o da culpa, o da promessa, o da saudade. No terceiro dia de patrulha, o pelotão avançava sob uma névoa densa, que parecia esconder o próprio sol. O chão era um tapete de folhas úmidas, e cada galho que se partia soava como um disparo. George ia na frente, sem falar, apenas observando. O capitão Donovan havia dado ordens claras. Chegar ao vilarejo de Santaku, libertar os prisioneiros e neutralizar os snipers que ainda restavam nas colinas. Parecia uma missão simples, mas a selva nunca era simples. A cada passo, o silêncio se tornava mais pesado. Era o tipo de silêncio que grita. O'Connor, que vinha logo atrás, sussurrou. Tenho a sensação de que estão nos olhando. George respondeu sem virar o rosto. Estão esperando a gente errar. Nodum. Um tiro ecoou, certeiro, atravessando o capacete de um dos soldados. O sangue respingou na vegetação, e todos se jogaram no chão. O pelotão estava preso numa emboscada. Sniper! Gritou alguém. George respirou fundo, encostou o rosto na coronha e tentou ouvir o som por trás do som. O estalo da madeira, o ricochete da bala, o eco distante ali, num ponto alto atrás de um tronco rachado. Ele mirou e atirou. O disparo do inimigo cessou instantaneamente. O grupo voltou a avançar, mas a tensão era insuportável. Donovan gritava ordens, O'Connor tremia, e os mais jovens rezavam baixinho. George caminhava como quem dançava com perigo, ouvindo a selva respirar. 3 tiros depois, o silêncio se instalou novamente. No vilarejo encontraram 10 civis amarrados, menos camponeses filipinos, exaustos e famintos. Quando viram os soldados, começaram a chorar. George se ajoelhou para libertar uma senhora idosa. Ela segurou as mãos dele e disse algo em tagalo que o tradutor resumiu. Ela agradece por você ter feito o que ninguém fez. George assentiu, mas não respondeu. Sentia algo diferente naquele dia. Um peso, como se cada vida salva cobrasse um preço invisível. Enquanto os soldados distribuíam comida e cuidavam dos feridos, ele se afastou até o riacho próximo e lavou o rosto. A água era fria e límpida, refletindo o céu cinzento. Naquele reflexo, ele viu o irmão. O mesmo sorriso, o mesmo olhar calmo, agora envolto em neblina.
Eu tô fazendo certo, não tô? Murmurou. O reflexo não respondeu. Só o vento soprou, fazendo as folhas tremerem como aplauso distante. O som de passos atrás dele o fez virar. Era o capitão Donovan. Você devia descansar, Miller. Descansar é luxo de quem não deve nada. Donovan franziu o senho. Você fala como um homem que não espera voltar para casa. Talvez não espere mesmo. George respondeu, olhando o horizonte. Mas quero que meus filhos saibam que o pai deles tentou fazer o certo, mesmo quando o mundo inteiro enlouqueceu. Donovan ficou em silêncio. Não havia resposta para isso. Naquela noite, enquanto todos dormiam, o acampamento foi atacado. Granadas explodiram entre as barracas, e tiros cruzaram o ar como flechas de fogo. O'Connor gritou por ajuda, mas o som foi engolido pela fumaça. George Carew pegou o rifle e começou a disparar. Cada bala parecia encontrar seu destino. 3 inimigos caíram, depois 4, depois mais 2. Mas um estilhaço atingiu o ombro dele, rasgando o tecido e o sangue escorreu quente. Ainda assim, continuou atirando. Quando o último invasor caiu, o silêncio voltou, pesado, quase sagrado. O'Connor se aproximou, ofegante. E esta... Só um arranhão. Você podia ter morrido. E se eu tivesse? Pelo menos teria morrido ouvindo a verdade. Que verdade? O'Connor perguntou sem entender. Que o medo só vence quem nunca amou ninguém de verdade. O sargento ficou sem palavras. Na manhã seguinte, enquanto o médico costurava o ferimento, George ficou olhando o rifle, apoiado na parede da tenda. O metal manchado, a madeira marcada. Um instrumento velho, comprado por correio, feito para caçar servos. Agora, era a linha tênue entre a vida e o esquecimento. O capitão Donovan entrou, segurando o envelope. Miller, chegou isso para você. George abriu devagar. Era uma carta do filho, escrita há meses. Pai, a mamãe dizia que coragem é continuar mesmo quando a gente tem medo. Se o senhor ainda está lutando, é porque o medo perdeu. As mãos de George tremeram. Ele respirou fundo. E por um instante, o ruído da guerra pareceu distante. Não era apenas um soldado. Era um pai, um homem tentando manter viva a promessa de um lar. Enquanto guardava a carta no bolso, um som distante rompeu o ar. Era o chamado do rádio. Nova missão, nova emboscada, novo inferno. George se levantou, pegou o rifle e disse apenas: o silêncio cobra caro, mas vale a pena pagar. A madrugada caiu pesada sobre o acampamento. A chuva cessara há pouco, mas o chão ainda exalava o cheiro agridoce de pólvora e terra molhada. George Miller estava sentado sob uma lona improvisada, limpando o rifle com movimentos lentos e quase cerimoniais. O som metálico do cano, o pano úmido deslizando sobre o aço, tudo parecia uma prece silenciosa. Cada risco, cada marca no metal era uma lembrança, menos um nome que o vento carregava e que ele jurara nunca esquecer. O capitão Donovan apareceu de repente, com um semblante cansado de quem dorme menos do que sonha. Miller, o comando mandou ordem nova, disse, entregando o mapa sujo de lama. George abriu o papel. No centro, uma marca em vermelho. Colina dos Ecos. O nome é poético demais para o inferno, não acha? O capitão forçou um sorriso sem graça. O inferno sempre tem nomes bonitos, respondeu George. É assim que ele engana a gente. A missão era simples no papel. Avançar até a colina e eliminar os últimos observadores inimigos que restavam na região. Mas quem já vivera a guerra sabia que simples era a palavra que precedia a tragédia. Antes de petit, George abriu o pequeno caderno onde guardava a carta do filho e anotou uma frase curta. O som do medo é sempre igual. O coração batendo antes do tiro. Guardou o caderno no bolso interno da farda e seguiu com o pelotão. A selva parecia mais viva naquela manhã, como se os próprios galhos observassem. Cada passo afundava na lama e arrancava um chiado úmido. O'Connor vinha logo atrás, respirando pesado, murmurando preces. Acha que dá para sair vivo dessa, fazendeiro? Dá, mas nem todo mundo vai querer, respondeu George. Ao longe a colina se erguia envolta em neblina. A vegetação densa escondia os snipers japoneses como fantasmas à espreita. Donovan deu o sinal, e os homens começaram a subir em silêncio. Mas bastou o primeiro passo mais apressado para o inferno acordar. Disparos cortaram o ar. Um soldado caiu, depois outro. Os gritos se misturaram ao barulho das folhas. George mergulhou atrás de uma árvore, analisando a origem dos tiros. O som vinha de múltiplos pontos, 3, talvez 4 atiradores sincronizados. Pegou o binóculo, ajustou a lente e avistou algo improvável. Um pequeno espelho preso a uma árvore, refletindo luz solar. Eles estão usando reflexo para confundir a gente, murmurou. Como sabe disso? Donovan perguntou, ofegante. Porque é o que eu faria. Ele se moveu rastejando pela lama, ignorando as balas que zumbiam. Chegou até uma clareira estreita, onde a visão se abria para o alto da colina.
Deitou, apoiou o rifle e esperou. O primeiro reflexo brilhou por um segundo. Bang! Um corpo despencou. Depois outro reflexo. Bang! Outro corpo tombou. 3 tiros, 3 ecos, e a selva voltou a ficar muda. Mas George sabia. Ainda faltava um. Sempre falta um. Fechou os olhos e ouviu o que o vento dizia. Um leve estalo à direita menos o som de alguém movendo o ferrolho. Ele girou o corpo e atirou quase no instinto. O inimigo caiu, o rifle ainda fumegando. Por um instante tudo parou. A colina, antes viva e ameaçadora, agora parecia apenas um monte de terra molhada. O pelotão subiu devagar, reconhecendo o terreno. Lá em cima, encontraram os corpos dos snipers inimigos, jovens demais para a guerra, rostos sem barba, olhos ainda abertos como se perguntassem por quê. George ajoelhou diante de um deles e fechou as pálpebras. Eles também têm alguém esperando em casa, menos murmurou. O'Connor olhou sem entender. São inimigos, George, não, são homens. O inimigo é o que essa guerra faz com a gente. Donovan se aproximou, observando o olhar distante do atirador. Você fala como padre. Não. George sorriu de canto. Padres acreditam que podem salvar as almas. Eu só tento não perder a minha. Enquanto os homens desciam, um trovão ecoou, mesmo sem nuvens. Era o som de artilharia distante. O rádio chiou. Ataque surpresa no flanco sul. Precisamos de cobertura imediata. Donovan olhou para George. É longe demais, não dá para chegar a tempo. Dá, se eu for sozinho, tá maluco, já estive pior. Ele verificou o pente, 7 balas, 7 chances, correu em direção ao som dos canhões, atravessando mato, lama e medo. Cada disparo distante era um lembrete. Alguém estava morrendo porque ele ainda não chegara. Quando alcançou o ponto alto, viu um grupo japonês emboscando os soldados americanos que vinham pela estrada. Deitou-se, regulou a mira e começou o trabalho. Primeiro tiro, o artilheiro caiu. Segundo tiro, o carregador. Terceiro, o observador. O resto fugiu antes de entender o que acontecia. Os americanos olharam em volta, confusos, sem saber de onde vinham os tiros salvadores. Mas George já estava se levantando, sujo, cansado, com os olhos úmidos. Sabia que aquela seria sua última missão, não por destino, mas porque o corpo já dava sinais de esgotamento. Quando voltou ao acampamento, Donovan o esperava com expressão grave. Miller, o comando quer te condecorar. Condecorar? Ele riu. Eu só quero uma passagem de volta para casa. Você salvou 30 homens e perdi uns 10 que não precisava perder. As medalhas não mudam isso. O capitão hesitou. Então, o que muda? George olhou para o rifle. O mesmo que havia comprado pelo correio anos atrás. Talvez contar para eles que vale mais um homem simples com fé do que um exército inteiro sem alma. Ele se afastou, olhando a colina pela última vez. Aquela montanha carregava os ecos dos gritos, dos tiros e das orações sussurradas. Mas também carregava o som mais puro de todos. O silêncio depois da coragem. E pela primeira vez desde que chegara a guerra, George sentiu algo que há muito não sentia, menos paz. Não a paz dos vencedores, mas a dos que finalmente entendem o peso do que fizeram. Ele se sentou na beira do acampamento, limpou o rifle mais uma vez e escreveu no caderno. A colina respondeu. O eco era a voz do meu irmão dizendo que já posso descansar. O sol nasceu, tingindo de dourado o horizonte. E George, com os olhos cansados e o coração leve, percebeu que a guerra, mesmo cruel, ainda podia ensinar sobre amor. O acampamento acordou com o som grave dos helicópteros cortando o ar úmido da manhã. A poeira levantada pelas hélices formava redemoinhos dourados sob o sol nascente. E por um instante parecia que o mundo inteiro voltava a respirar depois de dias de morte e silêncio. George Miller observava a movimentação em silêncio, sentado sobre uma caixa de munição. O rifle, agora limpo e reluzente, repousava sobre o colo como um velho amigo adormecido. O'Connor se aproximou com uma caneca de café quente e o olhar desconfiado. Estão dizendo que a guerra vai acabar logo, George. Guerra não acaba. Respondeu ele, sem levantar os olhos, só muda de endereço. O sargento riu sem graça, como quem tenta afastar maus presságios. Você fala como se já tivesse visto o fim do mundo, já vi. George respondeu. E o silêncio que veio depois confirmou que não era metáfora. Na tenda de comunicações, o capitão Donovan chamava nomes. Chegara um lote de correspondências trazido por avião, e o som das vozes se misturava ao burburinho esperançoso dos soldados. George não esperava carta alguma. A esposa havia morrido há anos, e os filhos estavam sob os cuidados da irmã em Kansas City. Mas, para sua surpresa, o capitão apareceu com um envelope amassado. Miller, esta veio para você, disse, entregando. Parece coisa antiga. George pegou o papel com cuidado. O selo já desbotara,
O carimbo indicava meses de atraso. Abraid, dentro, uma folha amarelada com letras tremidas. Pai, o tio disse que a guerra é muito longe, mas a senhora da igreja contou que o vento leva nossas orações até você. Então, se sentiu o vento tocar o rosto, é a gente dizendo que te ama. Thomas e Mary, as palavras eram simples, mas cada uma parecia atravessar a farda e tocar o coração como um disparo silencioso. Ele respirou fundo, e pela primeira vez desde que chegara ao front, chorou. Não de dor, mas de lembrança menos do cheiro da terra molhada da fazenda, da risada da esposa ao pendurar roupas no varal, do barulho das crianças correndo pelo campo de trigo. Tudo que ele deixara para trás agora o encontrava ali, no meio da selva. O vento soprou leve, e ele fechou os olhos, sentindo como se a carta realmente tivesse sido trazida pelo ar. Donovan observava de longe, não disse nada. Sabia que havia momentos em que até um soldado precisava se quebrar para continuar inteiro. Horas depois, o comando reuniu os homens. O coronel Hudson, um homem rígido e de voz grave, anunciou a nova ofensiva. A guerra está chegando ao fim, mas o inimigo ainda resiste nas montanhas ao norte. Precisamos de um atirador avançado para eliminar o observador principal. Os olhos do coronel se voltaram automaticamente para George. Miller, é você. George assentiu sem protestar. Pegou o rifle, verificou o pente e olhou para o capitão. Se eu não voltar, entrega essa carta aos meus filhos. Donovan segurou o envelope hesitante. Você vai voltar, George. Todo mundo volta, capitão. Uns pela estrada, outros pelo vento. Partiu antes que alguém pudesse dizer mais nada. A missão era suicida. Subir a montanha sozinho, localizar o ponto de observação japonês e neutralizar o último sniper inimigo da região. O caminho era estreito, cheio de rises, e o ar rarefeito fazia o peito arder. Mas George avançava com a calma de quem já aprendeu a conversar com o perigo. No topo, encontrou o inimigo. Um jovem japonês, magro, de rosto sereno e olhos firmes, estava sentado à sombra de uma árvore, o rifle no colo, idêntico ao de George. Só que novo, reluzente. O rapaz percebeu a presença dele, mas não levantou a arma. George também não. Ficaram ali dois homens separados por ideologias, mas unidos pela mesma fadiga. Quantos anos você tem? Perguntou George em inglês, sabendo que talvez não seria compreendido. O jovem não respondeu, mas sorriu. Do bolso tirou uma fotografia. Uma mulher e duas crianças pequenas. Mostrou, depois guardou de novo. George entendeu tudo sem precisar de tradução. Ambos estavam ali por amor, menos apenas em lados diferentes da história. O vento soprou forte, levantando folhas secas. O japonês ergueu o rifle na Mika. Mas em saudação, George fez o mesmo. E por um breve segundo, o tempo parou. Duas miras alinhadas, dois corações em sincronia. A bala de um deles partiria primeiro. George fechou os olhos e esperou o som. Mas o tiro nunca veio. Quando abriu os olhos, o jovem havia virado o cano contra o próprio peito e se entregado ao destino, poupando o inimigo. George Coru, mas chegou tarde. O rapaz ainda respirava, e com um fio de voz murmurou algo em japonês. O tradutor que veio depois diria que ele dissera: agora podemos ir em paz. George tirou o chapéu, ajoelhou e cobriu o corpo com o poncho. Vá, garoto. O vento também leva o seu. Na volta ele caminhou devagar, com o rifle pendendo dos ombros e o coração pesado. Quando chegou ao acampamento, entregou a arma ao capitão Donovan. Acabou, matou o alvo. Ele me ensinou outra coisa. Donovan o olhou, confuso. E o que foi? George sorriu cansado. Que até na guerra, ainda há quem escolha não matar. O capitão não respondeu. Apenas bateu continência. À noite, George escreveu mais uma linha no caderno. Hoje, o inimigo me mostrou o que é a humanidade. Talvez o céu ainda queira olhar para a gente. Ele olhou para o horizonte escuro, onde o vento balançava as bandeiras rasgadas, e sentiu o rosto tocar o ar morno da madrugada. Era o mesmo vento da carta. O mesmo que carregava as vozes dos filhos. E pela primeira vez ele acreditou que talvez pudesse voltar. O amanhecer daquele dia não trouxe luz menos. Trouxe um silêncio espesso, pesado, como se o próprio céu hesitasse em nascer. O acampamento estava em alerta. As tropas inimigas haviam recuado, mas um grupo isolado permanecia nas ruínas de um vilarejo próximo, resistindo até o último homem. O comando queria encerrar tudo antes que a guerra terminasse oficialmente. Era a última operação, o último capítulo de um inferno que já durava anos. George Miller observava o horizonte pela mira do rifle, sentado sobre uma pedra encharcada. A selva à frente estava quieta demais. Nenhum pássaro nem inseto, apenas o vento arrastando folhas e lembranças. O capitão Donovan se aproximou, segurando um cigarro apagado. Hoje é o último dia, Miller. Depois disso todos vamos para casa. George não respondeu.
Apenas olhou o céu cinzento. Às vezes o céu chora antes de deixar a gente ir embora menos, murmurou. O'Connor chegou logo em seguida trazendo um pequeno rádio de campanha. Confirmaram. Reforços japoneses na estrada principal. Donovan suspirou. É agora ou nunca. Eles avançaram. 30 homens, fardas sujas, olhos fundos, passos silenciosos. A chuva começou no meio do caminho, fina mas constante. Transformou o chão em lama e o ar em névoa. George liderava, atento a cada som. De repente um estalo. Uma sombra se moveu entre as árvores. Cuidado! Gritou O'Connor. Mas já era tarde. Um disparo atingiu o soldado à frente. O caos voltou a reinar. George mergulhou atrás de uma pedra, levantou o rifle e escutou. Os tiros vinham em sequência ritmada, -2 à direita. Um à esquerda, pausa, snipers. 3 deles. Ele respirou fundo, esperou que o coração reduzisse o compasso e atirou. O primeiro inimigo caiu, depois o segundo, mas o terceiro estava bem posicionado, camuflado em algum ponto da ruína. O vento mudou de direção, soprando para o rosto de George. Ele fechou os olhos e ouviu o farfalhar das folhas. Ali, à direita, um pequeno intervalo no som menos o espaço exato entre uma respiração e outra. Atirou sem pensar. Silêncio. A chuva cessou como se o próprio tempo parasse para confirmar. Quando o pelotão se levantou, não havia mais resistência. Donovan se aproximou, molhado, exausto. Você ouviu o tiro dele antes de atirar? Não. Ouvi o medo, respondeu George. Seguiram até o vilarejo. As casas destruídas, o chão coberto de destroços. Entre os escombros, crianças e mulheres se escondiam, menos civis que nada tinham a ver com a guerra. George tirou o capacete e aproximou-se de uma menina de uns 8 anos. Ela segurava um pequeno boneco de pano coberto do lama. Tá tudo bem, pequena. Acabou, disse ele em voz baixa. A menina olhou para ele com olhos assustados e perguntou em japonês algo que o tradutor logo explicou. Por que os adultos brigam se todos têm coração? George não conseguiu responder. Só abaixou a cabeça, envergonhado por uma guerra que não era só dele, mas de todos. Donovan ordenou que levassem os civis para o acampamento. Enquanto os homens trabalhavam, o vento voltou a soprar, trazendo o cheiro doce da terra molhada e algo mais, o eco distante de bombardeios. O rádio chiou. Ataque aéreo vindo do norte. Refúgio imediato. George olhou para o céu e viu os pontos pretos se aproximando. Bombardeiros inimigos, provavelmente em retirada, lançando o que restava de suas bombas. Corram! Gritou Donovan, mas o tempo era curto. Uma explosão atingiu o vilarejo, jogando destroços por todos os lados. George caiu, o som ensurdecedor preenchendo tudo. Quando abriu os olhos, o mundo girava. O'Connor estava ferido, preso sob uma viga. George se arrastou até ele, ignorando o sangue que escorria do próprio braço. Aguenta, parceiro. Eu te tiro daqui. Não. Não dá tempo. O'Connor sussurrou, tossindo sangue. Dá, sim. George respondeu, puxando com força. A viga cedeu, mas o sargento já estava pálido. George murmurou. Você me ensinou a ouvir o silêncio. E, com um último suspiro, partiu. George ficou imóvel por alguns segundos, os olhos marejados, o coração rasgado. Depois levantou o rosto para o céu e viu uma última bomba caindo, direto em sua direção. Correu, se jogou atrás de um muro de pedra, e o impacto o arremessou longe. Quando recobrou a consciência, a chuva voltara, mais forte. Donovan o encontrou desacordado entre os destroços. Miller está vivo. George abriu os olhos com dificuldade. Ainda assim, mas o céu está chorando por nós. Foram os últimos combates daquele setor. Quando o relatório final chegou, a guerra havia oficialmente acabado. O rádio anunciou com voz trêmula. Rendição confirmada. Conflito encerrado. Donovan olhou para os homens e gritou de alívio, mas George ficou em silêncio. Ele caminhou até o alto da colina, o rifle nas mãos, e observou o horizonte coberto de fumaça. O vento soprou frio, e ele sussurrou. Que o céu chore até lavar tudo o que fizemos aqui. Tirou o caderno do bolso e escreveu a última frase daquele dia. Sobreviver não é vitória. Vitória é voltar a sentir o peso da vida e ainda assim escolher o amor. Naquela noite, a chuva caiu sem parar. E George Miller, o homem do rifle comprado pelo correio, dormiu pela primeira vez sem sonhar com tiros. Dormiu finalmente em paz, menos como se o próprio céu o embalasse. O som das hélices ecoava como um lamento distante. A guerra tinha acabado, mas o campo ainda cheirava a pólvora e lembrança. Os soldados americanos embarcavam em fileiras desorganizadas, levando consigo feridas que o tempo nunca apagaria. George Miller caminhava devagar, o rifle pendendo no ombro,
o corpo coberto de cicatrizes e a alma carregando fantasmas. O capitão Donovan o interceptou perto do helicóptero. Miller, o comando quer que você fique para o relatório final. Querem te recomendar para a medalha de honra. George sorriu, cansado. Medalhas não curam feridas, capitão. Talvez curem as do orgulho. Orgulho é o que mais mata homem bom. Donovan suspirou. Então, o que você quer? George olhou o horizonte nevoado. Só quero voltar para ouvir o vento no campo outra vez. O'Connor já não estava. Muitos outros também não. Os nomes eram contados em silêncio, não em voz alta. O pelotão partira com 30 e voltava com 17. Mas cada ausência era lembrada no olhar de quem restava. No helicóptero, George manteve o rifle apoiado sobre as pernas. O piloto comentou, meio rindo, isso aí é sua sorte, velho? Não, respondeu. É minha penitência. A viagem de volta foi longa. O mar lá embaixo parecia infinito. E o barulho das hélices misturava-se ao da respiração pesada dos homens. Alguns dormiam, outros choravam baixinho. George apenas observava o horizonte. Quando chegaram à base, o mundo já era outro. A bandeira tremulava ao vento. E os repórteres cercavam os aviões com câmeras e microfones. George caminhou em meio à multidão, invisível, como sempre. Até que um oficial o chamou. Soldado Miller, é verdade o que dizem? Que você eliminou 11 snipers em 4 dias? George parou, pensou por um instante e respondeu, não sei, eu só atirei. Quem tirou as vidas foi a guerra. Os repórteres anotaram, mas poucos entenderam. Dias depois, o navio que o levaria de volta à América zarpou sob o pôr do sol. No convés, George observava a água cintilar, lembrando das cartas dos filhos. O vento soprava forte, e ele fechou os olhos deixando que o ar tocasse o rosto. Parecia a mesma brisa da fazenda, o mesmo perfume de trigo e chuva. Se sentir o vento é a gente dizendo que te ama. As palavras ecoaram em sua mente, trazendo um sorriso discreto. Chegou a Kansas City numa manhã fria. Ninguém o esperava com bandeiras ou desfiles. Apenas Irman, que o abraçou sem palavras, e 2 adolescentes altos, Thomas e Mary, agora crescidos. Pai, disse o rapaz, hesitante. George sorriu, os olhos marejados. Eu avisei que o vento trazia de volta. Os 3 ficaram ali, abraçados por longos minutos, sem precisar dizer nada. Naquele instante, o som das lembranças finalmente cessou. Nos meses seguintes, George tentou retomar a vida simples da fazenda. O barulho dos galos, o cheiro do café, o peso das ferramentas, tudo parecia igual e ao mesmo tempo diferente. À noite ele sentava na varanda, o rifle apoiado ao lado da cadeira. Não como arma, mas como testemunha. Certa vez Mary perguntou, pai, por que ainda guarda esse rifle? Ele respondeu, olhando o entardecer, porque ele me lembra que a vida é frágil demais para ser desperdiçada. Mas não tem medo de lembrar da guerra? George balançou a cabeça. A guerra? Eu esqueci. Mas o silêncio que veio depois, esse eu guardo. Às vezes o vento passava pela varanda e ele jurava ouvir vozes conhecidas. O'Connor rindo, Donovan gritando ordens, até o jovem sniper japonês dizendo, podemos ir em paz. Eram ecos, talvez da memória, talvez de algo maior. Certa tarde recebeu uma carta. Era do capitão Donovan Miller. As medalhas não chegaram a tempo. O exército esquece rápido. Mas a NES não. O dia em que você atirou para proteger e não para matar, foi o dia em que a guerra acabou de verdade. Onde quer que o vento te leve. Saiba que ainda há homens vivos porque você acreditou que valia a pena tentar. George leu devagar, depois dobrou o papel e guardou junto da carta dos filhos. Saiu para o campo, olhou o horizonte dourado pelo pôr do sol e respirou fundo. O vento tocou seu rosto como um carinho antigo. Tá vendo, Mary? Disse à filha que vinha logo atrás. O vento nunca mente. O que ele diz agora, pai? George sorriu. Que o céu perdoou a gente. Naquele instante, um redemoinho de poeira ergueu-se no meio do campo, girando entre as fileiras de trigo. Mary olhou assustada. O que é isso? São os ecos. Voltando para casa, ele tirou o chapéu, olhou para o céu e pela primeira vez chorou sem dor. Era o choro dos que sobrevivem e finalmente se permitem sentir. O sol se pôs, o vento continuou soprando. E a paz que ele buscara em tantas batalhas finalmente o encontrou ali, em casa, no som simples das folhas. O tempo passou, como sempre passa, mas nem sempre leva o que deve. George Miller envelheceu com a mesma serenidade com que atirava, menos em silêncio, com respeito. O corpo já não obedecia como antes, mas o olhar continuava firme. Ele passava os dias cuidando da fazenda, regando as plantas, alimentando os animais e escrevendo no caderno que nunca abandonou. Chamava-o de Diário do Vento. A cada manhã, o sol nascia sobre o campo dourado, e ele anotava uma frase, uma lembrança, um pensamento. Às vezes escrevia cartas para homens que já não existiam,
Amigos de guerra que agora viviam apenas nas histórias. Eles não morreram, dizia Mary, que sempre o observava de longe. Só estão do outro lado do vento. Os anos foram passando e os jornais começaram a esquecê-lo. O mundo seguiu em frente, inventando novas guerras, novas feridas, novas medalhas. Mas George nunca buscou glória. Certa vez um repórter o visitou, curioso sobre o herói do rifle comprado pelo correio. Sr. Miller, o que o senhor sente ao saber que seus feitos ainda são estudados em academias militares? George limpou as mãos de terra, olhou para o horizonte e respondeu com simplicidade. Sinto que esqueceram de estudar o que me fez parar de atirar. O repórter anotou, mas não entendeu. Ninguém entendia completamente. A guerra molda o corpo, mas é o silêncio que molda o espírito. Uma tarde, enquanto observava o pôr do sol, George ouviu passos leves atrás de si. Era Thomas, agora adulto, usando o mesmo chapéu gasto do pai. Pai, o exército me aceitou. George parou de respirar por um segundo. Você se alistou. Quero seguir seu exemplo. O velho suspirou fundo, como quem tenta engolir o passado. Thomas, o exemplo que eu queria te dar não era o de um homem que lutou. Era o de alguém que voltou. O rapaz hesitou, mas o Senhor sempre disse que há causas que valem o sacrifício, e há vidas que valem o arrependimento. George respondeu, olhando o céu que começava a avermelhar. Promete uma coisa. Se o vento soprar forte demais, escuta antes de atirar. Ele sempre avisa o que é certo. Thomas abaixou a cabeça emocionado. Eu prometo, pai. Nos meses seguintes, George começou a sentir o corpo fraquejar. O frio lhe pesava nos ossos, e as mãos já tremiam ao escrever. Mas o caderno continuava sendo seu refúgio. Na última página escreveu: matei 11 inimigos em 4 dias, mas demorei 40 anos para aprender a perdoar 11 memórias. Hoje entendo, não existe coragem maior do que escolher o amor depois de conhecer o ódio. Numa noite de inverno, o vento soprou mais forte que de costume. As janelas batiam e Mary correu até o quarto do pai. Encontrou-o sentado na poltrona, o rifle apoiado ao lado e o caderno aberto sobre o colo. Parecia estar dormindo. Sorria. No diário, uma última anotação. O vento veio me buscar. Ouviu o riso do O'Connor, o chamado do capitão e o canto do menino japonês. Não levo comigo o som dos tiros, mas o eco das vozes que me ensinaram a escutar o mundo. O céu tá claro. Estou indo para casa. Mary caiu de joelhos, as lágrimas se misturando ao som suave do vento que entrava pela janela. Thomas chegou logo depois, tirou o chapéu e chorou em silêncio. Nenhum deles tentou fechar o caderno. O vento virava as páginas sozinho, como se as mãos invisíveis dos companheiros do pai ainda o tocassem. Meses depois, ergueram uma pequena cruz de madeira no alto da colina da fazenda. Nela, gravaram: George Miller, o homem que ouviu o vento. A coragem mora no silêncio. E toda vez que o vento soprava mais forte, o som atravessava os campos, as casas e as estradas, como um murmúrio que o tempo não conseguiu apagar. Os vizinhos juravam ouvir, nas noites calmas, o eco distante de um disparo, não de guerra, mas do despedida. Mary sabia o que era. Sorria, olhava ao céu e dizia: ele nunca foi embora. Só mudou de lado do vento. O rifle velho continuava na varanda, agora coberto de ferrugem, mas ainda em pé, apoiado contra a parede como uma sentinela que se recusa a descansar. O sol o tocava todas as manhãs, e a brisa movia sua alça com delicadeza. Era como se o próprio mundo rendesse homenagem ao homem que, mesmo rodeado pela morte, escolheu ouvir a vida. A história de George Miller não é sobre um soldado que venceu uma guerra, mas sobre um homem que aprendeu a escutar o que há entre um disparo e o silêncio. Ele provou que as maiores batalhas acontecem dentro da gente, e que a verdadeira coragem não é atirar, mas perdoar. Mesmo quando o mundo ensurdece de tanto ódio, sempre existe um vento disposto a sussurrar amor. Ouça. Se essa história tocou você, curta, comente, compartilhe e inscreva-se, para que o vento continue levando mensagens de esperança. Você já ouviu o vento tentar te dizer algo e parou para escutar?